Regina. Vamos lá. Bom, gente, nós temos conversado a respeito dos últimos dias e hoje nós falaremos a respeito de um assunto bastante controverso. A gente vai continuar falando dos sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. E nós explicamos para os irmãos na semana passada que esses sinais eles estão presentes em todo o período que a Bíblia chama de últimos dias, que compreende desde o ministério terreno de Jesus. Jesus encarnou-se, Jesus viveu seus 33 anos entre nós, encarnado. Depois Jesus morreu, ressuscitou, e aí ele anunciou o Pentecostes antes de ressuscitar. E 50 dias ali depois da Páscoa, ocorre o Pentecostes, né, a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele é derramado de uma forma especial sobre a igreja. E Pedro, quando vai explicar aquele evento, ele vai dizer, olha, o que está acontecendo aqui é cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá isso, isso e aquilo. Então nós falamos que esses últimos dias já começaram há muito tempo. Desde ali do ministério terreno de Jesus, eles vêm se estendendo até o nosso tempo. E os sinais da segunda vinda de Jesus compreendem todo o período dos últimos dias. E esses sinais vão aumentando em intensidade, em proporção, de tempos em tempos, de geração em geração. E aí nós falamos sobre dois tipos de sinais, duas espécies de sinais da segunda vinda de Jesus. Sinais que apontam para a graça divina, e nós citamos dois sinais. Um desses sinais é a proclamação do evangelho no mundo todo. Então Jesus Cristo disse que o evangelho seria pregado e anunciado nos 4 cantos da terra e então viria o fim. E nós falamos também sobre um texto ali de Romanos, capítulo 11, que Paulo fala que antes do fim haveria uma salvação da plenitude de Israel. E aí nós conversamos a respeito dos posicionamentos em torno desse sinal. E eu comentei com vocês que eu acredito que esse sinal está falando de uma conversão em massa de judeus antes do fim. Então esse é um sinal de graça. É um sinal que aponta para a graça divina, a proclamação do evangelho, a salvação de muitos judeus, a conversão em massa de judeus para o cristianismo. E nós falamos também sobre sinais que apontam para o juízo divino. Guerras, terremotos, epidemias, fome, são sinais que apontam para o juízo divino. Então, esses dois tipos de sinais, essas duas espécies de sinais, elas já acontecem em todo esse período chamado de os últimos dias, e eles tendem a aumentar em proporção e intensidade de tempos em tempos. Hoje, nós falaremos dos sinais de oposição, certo? Então, está aqui alguns dos símbolos que as pessoas costumam utilizar quando falam de oposição a Deus. Nós vamos começar a trabalhar o texto aqui do 666, que fala do sinal da besta, e falaremos um pouco a respeito do anticristo, falsos profetas ou falso profeta, o dragão, né, a besta da terra, a besta do mar, a besta redonda, a besta quadrada, e por aí vai. Então, vamos lá. Então, sinais que indicam oposição. E quando a gente fala de oposição, a gente está falando de oposição mesmo. Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que se opõe aos valores do reino de Deus, do qual nós já conversamos aqui também. Então, tudo aquilo que se opõe, a gente vai chamar aqui de sinal de oposição. E nós vamos olhar para 4 textos. A Bíblia toda acaba falando de oposição. O povo de Deus sempre teve oposição. Desde o comecinho, se você for olhar, desde que o povo de Deus passou a ser chamado de povo de Deus, ele é perseguido, ele passa por alguma oposição. Agora, existe um momento em que esse povo passa a ser perseguido de uma forma mais assertiva por causa de Cristo, justamente por conta da
proclamação do evangelho, da conversão de pessoas, dos valores do reino sendo anunciados e espalhados, o povo de Deus passa a ser perseguido. E aí nós temos aqui 4 textos que eles parece que eles se correspondem. É por isso que nós trabalharemos juntos. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Tá? Nós temos um texto em Daniel, que é Daniel capítulo 7, que trata de um sonho de Daniel. Tá? Depois nós temos o texto de Jesus, ali em Mateus capítulo 24, que nós já temos conversado a respeito dele, e que Jesus fala de coisas a respeito do fim. Aí nós temos um terceiro texto, está lá em 2 aos Tessalonicenses 2, que Paulo fala também de coisas relacionadas ao fim. E por fim nós temos Apocalipse capítulo 13, tá? Em que João, o apóstolo João, também narra coisas a respeito do fim. E por que esses 4 textos devem ser lidos juntos, dentro da nossa perspectiva aqui? Porque esses 4 textos, eles citam eventos e personagens em comum. Tá? Então, Daniel, ele vai citar 4 animais, nós veremos ali, e ele vai citar um ser, um homem, com autoridade que vai perseguir o povo de Deus. Lá em Mateus 24, Jesus vai falar desse homem da iniquidade, citando Daniel. E aí depois, você tem Paulo também citando esse homem da iniquidade. E aí, João em Apocalipse parece que está falando da mesma pessoa. Por isso que nós relacionamos esses 4 textos, certo? Porque eles parecem descrever os mesmos personagens e eventos semelhantes. Então, nós olhamos para esses 4 textos e tentamos ter uma imagem mais ampla daquilo que a Bíblia nos está ensinando. Obviamente, não vou conseguir trabalhar esses textos em detalhes aqui com vocês por conta do nosso tempo, tá bom? Mas se você puder, abra lá inicialmente em Daniel capítulo 7, para vermos isso que eu acabei de falar. Do que se trata, pelo menos, essa visão, esse sonho de Daniel, aqui em Daniel capítulo 7. Então, Daniel capítulo 7... Tô chegando aqui. Pronto. Diz assim: no primeiro dia de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, olha só, mar, animais, certo? E aí ele vai dizer o seguinte: o primeiro era como leão, tá? E aí eu já vou pular para o 5. Continuei olhando, e eis que o segundo era semelhante ao urso. E aí, versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e o outro era semelhante a um leopardo. E aí, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E aí ele continua olhando. E eu gostaria que vocês... Espera aí, deixa eu olhar aqui. Versículo 17. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aí, a partir do versículo 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaço e pisava os pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres e tal, e tudo mais. E aí, olha o versículo 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, contra os separados do Altíssimo. Então, aqui ele está falando literalmente dos salvos, tá? Da igreja de Deus, do povo de Deus,
Então ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecia contra eles. Olha só. Então ele prevalecia. A ideia é que ele começou a persegui-los, a fazer guerra, a se opor aos santos, e ele prevalecia. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, olha só, logo antes desses santos possuírem o reino, você percebe que existe alguém com autoridade que vem e que persegue os santos de uma forma ferrenha e prevalece contra eles no sentido físico aqui de guerra. Tá? A ideia é que ele provavelmente mata esses santos, persegue esses santos, vai destruindo esses santos, tá bom? Então, olha bem, essa visão de Daniel cita esses animais e cita esse ser com autoridade que virá e perseguirá os santos do Altíssimo. Beleza, agora vamos lá para Mateus 24. Eu gostaria de fazer a leitura de Mateus 24 com vocês, já dando nome para os sinais que a gente já nomeou aqui, os tipos de sinais, ou, perdão, as espécies de sinais. Tá, então, Mateus capítulo 24, vamos lá. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. Tá? Então, que sinais, né? E aí Jesus vai responder: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse daqui é um sinal de oposição. Tá? Muitos vindo dizendo que são o Cristo, tá? Enganando a igreja, ou enganando a muitos. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerras, rumores de guerras são sinais de juízo, que nós já vimos. Vamos continuar a leitura. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, sinais de juízo e guerras, tá? E também fomes, terremotos, enfim. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Tá? A ideia é que ainda é o princípio, ainda não é o fim, é o princípio das dores. E olha só o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Tá? Então aqui Jesus já está falando dos sinais de oposição aos cristãos, de oposição à igreja. Vocês vão ser perseguidos e vocês vão ser mortos. Sereis odiados. De quem? De alguns? Não. Olha só, de todas as nações, por causa do quê? Do meu nome. Tá? Então vai chegar um momento em que pessoas de todas as nações vão odiar os cristãos justamente por causa de Jesus Cristo. Ele continua: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tudo isso oposição. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então aqui Jesus está falando dos falsos profetas que são levantados para enganar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Aqui, então, um sinal de graça. Agora, olha só o versículo 15, gente. E agora lembre de Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora,
não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis, ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, gente, olha só, Jesus fala de apostasia, muito se esfriando e o amor se esfriando, etc. Tá? O abandono da fé, apostasia significa isso. Jesus fala de falsos profetas, no plural. Então, muitos líderes fazendo prodígios e enganando pessoas por meio dos seus feitos. Jesus fala de anticristos, tá? Jesus fala de anticristos no sentido de essa palavrinha anticristo às vezes engana não só pessoas que se opõem a Cristo, mas pessoas que se colocam no lugar de Cristo. Tá? Muitos dirão que são Cristo, não acreditem. Tá? Então Jesus fala dos anticristos e Jesus fala de tribulação. Agora Jesus também fala do iníquo, e não só de iniquidade. Ele também fala não só de tribulação, mas da grande tribulação. A grande tribulação, de forma definida. Tá? Então, do mesmo jeito que você tem eventos acontecendo aqui por todo o período dos últimos dias, tá? Me parece que existem eventos pontuais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E nós vamos pontuá-los já já. Tá? Não perde o fio da meada aí, vai absorvendo. Vamos lá para 2 Tessalonicenses 2. Segundo aos Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. Eu vou começar a ler aqui, diz assim. Opa, estou no primeiro. 2 Tessalonicenses 2 aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nós vos exortamos, perdão, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Tá? Então, essa palavrinha apostasia, como eu disse, significa literalmente esse abandono da fé. Não significa só um abraço, por exemplo, ao ateísmo, tá? Mas significa o desvio da fé cristã e dos valores cristãos a qualquer outra fé, a qualquer outro tipo de valor que não proceda do reino de Deus e que não tenha como meio de salvação único a pessoa de Jesus Cristo. Então, a apostasia é simplesmente esse abandono de Jesus Cristo para qualquer outro tipo de mensagem, enfim, salvador, qualquer coisa do tipo. Tá? Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela deixa a fé cristã e ela abraça, que seja o espiritismo ou qualquer outra corrente, ela é um apóstata, tá? Nesse sentido. Ela é alguém que abandonou a fé cristã para seguir outro caminho. Então, Paulo aqui está falando que vai haver um momento de grande apostasia. A apostasia já existe em todo o período dos últimos tempos, vai aumentando em profundidade e em abrangência, e aí vai chegar um momento, tá, em que essa apostasia vai acontecer de uma forma muito maior. E aí, junto com a apostasia, vem o quê? Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Perceba que ele está falando aqui de forma definida. Não são homens da iniquidade ou filhos da perdição. Esses existem em todo o período dos sinais dos últimos dias. Mas haverá um momento em que será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe. Lembra? O sinal de oposição.
e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então perceba, o que esse homem da iniquidade vai fazer? Ele vai buscar receber a adoração daqueles que hoje adoram a Deus. Então ele vai buscar ser reconhecido como uma divindade. Ele quer ser adorado. Eu não sei quantos já fizeram alguma pesquisa, alguma coisa assim, para ver como que funciona o sistema educacional da Coreia do Norte. Mas lá, desde pequenininhas, as crianças são educadas a reconhecer no ditador, no líder totalitário, quase que uma divindade. Alguém que recebe, de fato, devoção. Agora, aqui o texto está falando, e depois nós vamos ver, de alguém que é parecido com isso, mas em escala mundial. O homem da iniquidade, ele vai ser alguém que vai buscar tomar o lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, vai se assentar num santuário para receber a adoração das pessoas. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, olha só que interessante que Paulo diz no versículo 6. Ele diz que esse filho da iniquidade, ele está detido. Ele ainda, algo o detém. E ele diz aqui que os tessalonicenses sabem, aprenderam do apóstolo Paulo, o que o detém. E ele vai ser revelado em ocasião própria. Agora olha o versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Então, o ministério do iníquo já opera. Então, os planos de Satanás, as obras de Satanás, etc., já estão presentes no mundo. Nós sabemos disso. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, esse ministério da iniquidade já opera, mas o iníquo ainda não apareceu. Ele aguarda que seja afastado aquele que o detém, que o impede de aparecer nesse exato momento. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então isso daqui também é importante. Quando que esse iníquo será destruído? Na ocasião da vinda de Jesus. Então ele precede a vinda de Jesus. Quando esse iníquo aparecer, for revelado, é porque a vinda de Jesus está mais próxima e ele será destruído na ocasião da vinda de Jesus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele aparecerá com o poder cedido pelo próprio Satanás para fazer sinais, prodígios e etc. para enganar as pessoas. Tá caracterizado aqui prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, beleza. Esse é o texto de Tessalonicenses. Você percebe que tudo indica que Daniel, e aí Jesus, quando fala desse homem da iniquidade, do qual falou Daniel, e agora Paulo, estão falando da mesma pessoa. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vai dizer assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante, olha só os animais de Daniel, a leopardo, com os pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão, e aqui no capítulo 12, o dragão é caracterizado como sendo o próprio diabo. Então, deu-lhe o diabo, o dragão, o seu poder. Então, quem que dá poder a essa besta do mar? O dragão, o diabo. Lembra quem que Paulo diz que dá poder ao homem da iniquidade para que ele faça prodígios e sinais? O diabo. Então, parece que João está aqui falando da mesma pessoa. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, aqui, João, ele acrescenta um detalhe. Ele vai dizer que esse homem da iniquidade, que aqui nós estamos entendendo que é essa besta do mar, em Apocalipse,
o homem da iniquidade será golpeado de morte, mas essa ferida mortal será curada, e toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Então, é até interessante aqui, irmãos, deixa eu parar um pouco o compartilhamento para... É interessante notar o seguinte aqui na linguagem de João. Ele vai falar do dragão, que é o diabo, ele vai falar da besta do mar, que tudo indica que é o homem da iniquidade, o anticristo, e ele vai dizer que esse homem da iniquidade, anticristo, enviado pelo diabo, ele vai ser ferido de morte. Tá? Todo mundo vai achar que ele ia morrer. E aí, de repente, num milagre, ele é curado. E toda a terra se maravilha com isso e começa a seguir esse homem. Essa história te lembra alguma coisa? De alguém que é ferido de morte, depois ressurge e passa a ser seguido e adorado? Aparentemente, o que o diabo está tentando fazer aqui é repetir a história de Jesus, que foi enviado pelo Pai, assim como a besta do mar, o anticristo, foi enviado pelo diabo. Então, ele faz um grande milagre. No caso de Jesus, foi a ressurreição. No caso do anticristo, do homem da iniquidade, será uma cura miraculosa. Tá? Ele vai chegar perto de morrer e será curado. Então, muitas pessoas vão se maravilhar com isso e vão passar a segui-lo. E olha só o versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Então, as pessoas vão olhar para o homem da iniquidade, verão esse sinal, eles vão adorar o diabo, porque essa besta, ou o homem da iniquidade, vai deixar claro de onde vem seu poder. E essas pessoas vão adorar também a besta, vão adorar o homem da iniquidade. Como Paulo disse, ele será objeto de culto de muitos. Tá? E vão dizer, olha, quem é que pode contra este? Quem é que pode contra ele? Olha o tamanho do seu poder. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E por aí vai. E aí olha só o versículo 8. Não, perdão, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Tá? Então a ideia aqui é que essa pessoa vai perseguir os santos, como Daniel havia dito, como Jesus disse, como Paulo disse. E aparentemente vai vencê-los nessa guerra. Tá? Muitos cristãos vão morrer por conta dessa oposição da besta, do anticristo, do homem da iniquidade. E aí, deu-se-lhe ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação. Então está falando de algo que vai acontecer em escala mundial. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Tá? Então a distinção aqui vai ser clara. As pessoas que não têm seu nome escrito no livro da vida, que não foram salvos, que não são cristãos, todas elas vão se dobrar à besta e ao dragão. Tá? Todas elas vão se render a essa enganação. Todas elas vão fazer parte da oposição declarada e da perseguição dos cristãos ou dos santos de Deus. E aí, olha só. A vida e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Aí versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então o texto deixa muito claro que nesse período os santos vão morrer. Os santos serão levados a cativeiro e eles serão mortos por conta da sua fé. E o texto é bem enfático aí no finalzinho. Aqui está a perseverança e a fidelidade nos santos. Aqui onde? Na morte por causa do Cristo. Então o santo, o cristão aqui nessa pintura que João faz, é aquele que se recusa a negar a sua fé em Jesus Cristo, mesmo que isso o leve à morte. E aí, por fim, a gente vai ver do versículo 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Então, a primeira emergiu do mar e agora essa emerge da terra. E aí, versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para mim, que o nosso tempo
está indo embora, para explicar o que seria essa besta da terra. Então você tem o homem da iniquidade, o anticristo, e essa besta da terra, ela aparentemente funciona como um João Batista, que veio antes de Jesus e que anunciava Jesus Cristo, preparava o caminho de Jesus Cristo. A besta da terra é o falso profeta responsável para que as pessoas acreditem em todas as mentiras da primeira besta, tá? Da besta do mar do anticristo. Então, existe aqui o falso profeta, tá? Que seria essa besta da terra, e que leva as pessoas a acreditar na besta do mar, que é o anticristo. E aí, para a gente encerrar, eu queria mostrar para vocês essa imagem. Opa. Então, ó, antes da imagem. Os textos falam de apostasia, de falsos profetas, de anticristos e de tribulação, perseguição da igreja. Mas os textos também falam da apostasia definida, tá, no singular, do falso profeta, do anticristo e da grande tribulação. Então, olha só para essa imagem aqui. Em todo esse período dos últimos dias, acontecem apostasias, acontece de haver falsos profetas, acontece de haver anticristos, acontece de haver tribulação e perseguição da igreja. No entanto, antes do fim, acontecerá de haver a apostasia. O falso profeta vai se revelar. O anticristo, o homem da iniquidade, vai se revelar. E haverá a grande tribulação. No singular, tá? De forma definida. E aí virá o fim. Tá? Então, ao mesmo tempo em que você tem apostasia acontecendo em todo o período dos últimos dias, que você tem falsos profetas em todo o período dos últimos dias, anticristos em todo o período dos últimos dias, perseguição e tribulação da igreja, como nós temos hoje em muitos lugares, em todo o período dos últimos dias, haverá um momento no fim em que haverá a apostasia, o falso profeta se revelará, o anticristo será revelado e a grande tribulação ocorrerá. Tá? E então virá o fim. Beleza? A gente vai continuar um pouco falando desses sinais de oposição semana que vem. Vamos digerindo isso tudo que a gente conversou hoje. E semana que vem a gente revisa, a gente aprofunda um pouquinho mais. Tá bom? Eu vou encerrar essa reunião, vou abrir a próxima para a gente conversar um pouco e compartilhar um pouco os nossos pedidos de oração e motivos de gratidão. Então, bora lá.